Valeu, meu irmão. Aparente, né? Como é que o final aparente aconteceu, ou seja, como foi que foi se substituindo o modelo da Idade Média, não é? E esse modelo da Idade Média foi sendo substituído por um novo, que é o modelo moderno, que até hoje é esse que está aí, que é fundamentalmente o mesmo, só com pequenas modificações, obviamente, de natureza circunstancial, né? Mas há um movimento mais profundo do que isso, né? Alguma coisa mais embaixo, que a gente deve entender, que é, no fundo, o velho problema humano, né? O problema permanente de todos os tempos, do não conformismo, né? O ser humano não se conforma com a sua situação de criatura. No fundo, tudo acaba no pecado original de novo. Sempre é o mesmo pecado original. Quer dizer, qual é a natureza do pecado original? A natureza do pecado original é a confusão entre a criatura e o criador. Você achar que você é tão grande quanto o Criador, você se achar Deus, de alguma maneira. Pois esta tensão existe dentro do ser humano, de todas as pessoas o tempo todo. Por isso que o Chesterton diz, naquele livro que nós estamos lendo, né, que de todos os aspectos do cristianismo, o mais óbvio é o pecado. Porque o pecado é detectado numa simples autorreflexão de 2 minutos. É só você prestar atenção no como a sua vida é, você automaticamente conclui pela existência do pecado original. O pecado original é absolutamente comum. Não é? Havia uma tendência de se inocentar o ser humano, chamado pelagianismo. Pelagianismo é a doutrina de um certo Pelágios, que acha que o pecado original era um pecado original de Adão, que era o pecado pessoal de Adão, e que, portanto, não é transmitido aos seus descendentes. Quando essa é a coisa mais óbvia que porque, na verdade, faz parte da natureza humana, nós sermos passíveis do pecado original, que é o pecado da soberba, o pecado do desejo ilegítimo, ou seja, é o pecado de nos pormos numa postura que não é legítima, que não é uma postura legítima para a nossa existência. Pois dentro de cada ser humano há, portanto, uma luta tensional entre essas duas coisas, a condição de criatura e a condição de criador, condição de criatura e condição de criador. E toda vez que você se submete ao Criador, é um ato de obediência. Um ato de obediência significa, eu estou me pondo no lugar certo. Então, eu estou deixando para o outro o poder que ele tem, estou humildemente me pondo abaixo. Pois, quando esse ato de humildade é um ato sempre muito doloroso, porque dentro de nós também há o ato potencial da soberba o tempo todo. Então a nossa vida nada mais é do que uma luta nesse assunto. É uma luta entre a nossa materialidade e a nossa espiritualidade, né? Esses dois fenômenos que são tensionalmente estão em conflito. Pois o que é, portanto, o processo de fundo que acompanhou toda esta trajetória que eu descrevi a vocês? É o lento processo de tentar tomar o lugar do espírito. Ou seja, o ser humano, não é, tenta aos poucos tomar o lugar do espírito. Isso não é nenhuma coisa nova. Vocês compreenderam que isso não é novo? Isso é o pecado original, é tão velho quanto a humanidade. Essa é a essência da história de Prometeu acorrentado. Nós tivemos Prometeu aqui, né? Então, o que é o Prometeu acorrentado? O Prometeu acorrentado é o sujeito que quer tomar o poder de Zeus. Não é? Ele quer enganar Zeus, ele quer ser mais esperto que Zeus, mais malicioso, mais inteligente, mais tudo.
Portanto, há no ser humano comum, qualquer um de nós aqui, um certo prometanismo. O nome dessa doença é uma doença espiritual chamada prometanismo, que é comportar-se como Prometeu, ou seja, acharmos que podemos assumir a tarefa, assumir o comando do cosmos, da existência. Não é? Quase sempre este desejo ele é justificado com a seguinte argumentação. Bom, mas Deus, se é que existe, deve ser muito incompetente, porque como é que pode Deus fazer um mundo tão ruim quanto esse? Veja, ontem mesmo um ônibus aí caiu numa ribanceira e morreram 12 crianças. Como é que pode Deus permitir que uma coisa dessa aconteça? Quase sempre a justificativa para essa atividade é uma justificativa emocional, de natureza emocional. Não é? Mas é claro que nem todos têm essa justificativa, porque há aqueles que não são assim, mas têm uma argumentação diabólica, precisamente. Diabólica em que sentido em que ela é diabólica? No sentido em que oh meu Deus, tá? No sentido em que ela é diabólica, no sentido de que ela não, como é que se diz, né? Ela é maliciosamente calculada para produzir os efeitos que ela quer. Porque você pega um adolescente é um sujeito que só tem vida emocional. Naquele modelo aristotélico das funções da alma, o adolescente só tem vida emocional. Então o adolescente vê o mundo de modo emocional. Ele se revolta, se emociona, se chateia, fica... não é isso? Isso aqui é um adolescente. Se rebela. Então ele não suporta ver a justiça do mundo. Não é isso? É o Edson Andergast. Nós temos aqui o processo Maurício desse ano, não temos? Então, vocês vão entender isso no processo Maurício. Vai vir aí uns meses aí. Teremos aqui o processo Maurício. E o adolescente é isso. Então, um adolescente age assim, você entende que ele está cumprindo mais ou menos o que a sua idade autoriza. Mas quando você vê um velho maligno, um líder, um intelectual maligno, orquestrando essas coisas de fundo, você está falando com pessoas realmente diabólicas, né, que são realmente demoníacas, a sua natureza demoníaca mesmo. Não que isso tenha grande importância, porque no fundo, né, não há modo de eles ganharem nunca, não ganharão, né? No fundo, não é possível o diabo ganhar nada, não vai ganhar nada. Ele fará um estrago gigantesco, mas no fundo não é impossível que ele ganhe. Mas a verdade é que, sobretudo no grupo intelectual, porque afinal de contas o grupo intelectual, sendo primeira casta, tem uma postura de criar a agenda da vida alheia, né? Quando um escritor escreve um livro com personagens que ele inventa, ele se sente verdadeiramente um Deus inventando criaturas. E os intelectuais gostariam muito de inventar, por exemplo, os políticos. O Mangabeira Unger, por exemplo, está aí o tempo todo procurando um príncipe, né? Tentou o Ciro Gomes, não deu certo. Tentou o Lula, não deu certo. Agora ele quer trabalhar com o PMDB. Né? Quer que o PMDB lance um candidato próprio, não é? Mas ele quer o quê? Ele quer ser o criador de uma certa entidade política à sua imagem e semelhança. Ou seja, dentro do contexto da primeira casta sempre há uma certa demiurgia, né? Uma certa demiurgia, a ação do demiurgo, né? Da criação. E é por isso que essa luta que tem dentro de cada ser humano, ela foi sendo travada ao longo de todo esse percurso. E aí, quando eu digo para vocês que a substituição do modelo medieval pelo modelo moderno é o que foi acontecendo, eu quero dizer o seguinte, que a substituição dos modelos sociais nada mais é do que um reflexo da substituição da própria estrutura de visualização da realidade, porque o que está se fazendo, na verdade, é a usurpação do cargo de Deus ao longo de todo esse processo. Você quer perguntar, mas por que isso é assim? Bom, para você entender por que isso é assim, você tem que ler o René Guénon, O Reino da Quantidade, que ele vai explicar isso pela dinâmica intrínseca aos ciclos cósmicos. O René Guénon explica que isso é assim,
Porque quando você inicia o ciclo cósmico, aquela luz inicial vai mais ou menos perdendo força, e essa força é uma força desagregadora da origem. E aí ele explica genialmente, ninguém escreveu um livro tão bom quanto aquele, para explicar isso, como é esse processo de desagregação contínua que irá, até que vai chegar o momento em que esta desagregação é tão grave, que ela impedirá que o processo continue. E aí então há como que o colapso desse ciclo e a recuperação de um outro ciclo, mais ou menos nos termos de alguém que vira a ampulheta de cabeça para baixo quando acaba a discorrer e inicia um novo ciclo em toda a sua potência. Esse era o sentido daquele livro, O Reino da Quantidade. Seneguin não explica a partir então da cosmovisão hindu, com os elementos da cosmovisão hindu, ele nos dá uma ideia de por que isso é assim, e sobretudo nos dá a visão da inevitabilidade disso. A inevitabilidade disso. Portanto, não é nada anormal que isso esteja ocorrendo assim numa escala extraordinária. Mas o problema todo é que você precisa produzir o próximo ciclo com elementos do ciclo anterior. O ciclo novo é produzido com elementos do ciclo anterior, porque não é possível cancelar toda uma humanidade e começar do zero de novo. Os elementos do próximo ciclo têm de estar necessariamente presentes nesse. Por isso que é preciso manter dentro desse atual ciclo ainda, como fontes de resistência, esses elementos saudáveis que ainda possam resistir ao processo. E esses elementos saudáveis, de alguma maneira, serão, não sei como, mas serão as bases da reconstrução do processo no próximo ciclo. Essa é a tese do René Guénon, que está lá no livro que nós lemos, O Reino da Quantidade. É isso que ele nos explica. Portanto, o processo, Claudinha, é um processo de usurpação de poder. Se entendeu? É um processo constante de usurpação de poder. Se digamos, no mundo greco-romano, o poder religioso era pleno, porque ele se confundia com o próprio poder secular, não é? No mundo medieval, ele foi separado hierarquicamente. Mas no mundo moderno, que é o modelo moderno, o poder religioso passou a ser apenas pessoal, não é mais um poder de natureza coletiva. Que é essa conversa de Estado laico, que não pode botar crucifixo na parede, por causa disso, por causa daquilo outro. Há, portanto, uma usurpação do poder ao longo desse processo todo. Diga, Inês. A gente pode dizer, de acordo com o René Guénon, então a gente vê, né, que... Coração? Isso. Bate e abre e fecha, né? Isso. Sístole e diástole. A respiração abre e fecha. Você expira, inspira, inspira. O mundo é igual. Isso. Então, nessa explicação, a gente vê que é reflexo disso daí, a gente, lógicos, as teorias, e que foram, sabe, entrando em todas as instituições primárias, essas coisas tudo, e que foi, como se fosse executando isso. É isso mesmo. A primeira casta vai sendo composta de indivíduos anti-espiritualistas. Isso. E elas não fazendo então isso acontecer. É isso mesmo, tá? Isso vai gerando então um ensino universitário que é assim. O Hugo von Hofmannsthal dizia assim, que não há nada na política de um país que não esteja antes na sua literatura. Então, você quer mudar a política de um país, quer mudar a estrutura da sociedade, você fica anos escrevendo como Jorge Amado. O Jorge Amado passou anos ensinando que tinha que proteger os pobres. Quem é que é o autor do Lula? O Jorge Amado. Não é? O Lula é um produto do Jorge Amado. Entendeu? Um troço assim. Você faz o quê? Então você fica anos e anos e anos produzindo então, um imaginário coletivo baseado nisso, e aí tudo vira real em seguida. Chega uma hora em que aquela ideia do Brahman de primeira casta cai na mão do bárbaro, da mão do príncipe com a espada na mão. Aí um belo dia o
O Marx encontra o Hugo Chávez, o Evo Morales, ou o Lula, ou o Mao Tse-tung, ou o Hitler, ou o Stalin, e aí o Pol Pot, e aí esses sujeitos então saem fazendo a matança para você. Pois é assim que funciona a coisa. Então, o que há, na verdade, é uma espécie de decadência espiritual generalizada, cuja natureza e cuja dinâmica foi muito bem explicada pelo René Guénon no livro O Reino da Quantidade. Não há nenhuma explicação melhor que aquela. E sobre isso há um consenso absoluto. O Olavo, por exemplo, concordaria com isso. Tem lá os problemas que ele tem com o René Guénon, com isso ele concorda absolutamente. Não é maluco de contrariar isso. Não é isso? Mas o que você tem é um processo estrutural na própria estrutura do mundo, quer dizer, na própria dinâmica do mundo. Porque é apenas a expansão da concepção de ciclo. Tudo que existe no mundo não existe em ciclo. Todas as coisas começam, vivem e terminam. Isso acontece com as galáxias, acontece com os sóis, acontece com os automóveis, com as pessoas. Algumas coisas nascem, vivem e morrem com muita rapidez. O chope, por exemplo, 3 dias depois nós já tomamos. Outras nascem, vivem e morrem muito lentamente, como as galáxias. Mas, no fundo, todas nascem, vivem e morrem, e há um ciclo inevitável de nascimento e vida. Por que o mundo em si próprio não estaria sujeito à mesma dinâmica? Em nome do quê? Outra maneira de ver isso é por essa comparação com a sístole e a diástole, com essa comparação com a expiração e a inspiração. Então, o mundo expira, perde o seu poder existencial, perde o poder de vida e volta. Todas as teorias podem ser interpretadas assim. Há um Big Bang, a teoria do Big Bang, há uma teoria equivalente ao do Big Crunch, que é defendida, tanto uma quanto a outra tem a mesma base científica. O Big Bang é a ideia de que um ovo cósmico explodiu num dado momento, há 15 bilhões de anos, e os seus elementos são os elementos que estavam tão concentrados, que desse pequeno ovo cósmico foi possível produzir todo o resto do cosmos, que está em expansão, porque a explosão ainda está acontecendo. Mas como a explosão perderá a sua força inercial, na medida em que for havendo a redução das interações gravitacionais, as coisas forem se distanciando, vai chegar um momento em que esse universo em expansão vai chegar assim e não vai ter mais meio de se seguir. Quando ele parar, então as forças gravitacionais começam a funcionar ao contrário, é como um bambolê. O bambolê, você joga, ele volta. E aí, o ioiô, né? Desculpa, o bambolê é outra coisa, né? O ioiô, né? Aí, quando chegar nesse ponto, ele começa a contrair, quanto mais contrai, mais força tem de contração, até que ele volta para um ovo inicial novamente, para o esse é o Big Crunch, o nome disso, que é o contato do Big Bang. Eu não sei se é assim, não sei, mas eu diria que é plausível, é uma possibilidade que isso seja assim, embora não seja apenas uma ideia, né? Seja apenas uma hipótese. Outro mundo. Você está dizendo aí que é o mito que é justamente a ideia da história de Noé na Bíblia. O sentido da história de Noé é essa. O Noé é o sujeito que, com elementos sobrantes que sobraram, né, que foram ainda preservados no mundo anterior ao dilúvio, foi possível construir um novo mundo. No Gênesis está com toda clareza assim: Deus decidiu que não queria mais aquele mundo. Aquele mundo estava muito ruim. Decidiu acabar com aquele mundo. Então escolheu o que havia restado de saudável do mundo velho, e resolveu preservar aquilo para permitir que o mundo novo recomeçasse em seguida. Eu não diria que seja tanto tudo isso, né? Porque afinal nós nem sabemos se quando isso será, né? Tem 2012, né? Não é a data, né? Não é? Esses dias eu estou lá naquele programa lá, um chato de um crente, fazendo uma profecia dessas aí. Mas tem um filme, né?
Só que esse pessoal devia ter cuidado com essas profecias muito próximas, né? Porque para você se desmentir, quando não acontece, todo mundo lembra que você falou que era 2012. Né? A profecia que funciona é assim, é 2328. Ninguém que está aqui agora vai poder conferir, né? Vai poder conferir e cobrar de você, né? Mas você não sabe de fato quando é que vai acontecer isso, mas o problema é que, segundo o livro do René Guénon, os sinais, o livro chama-se O Reino da Quantidade ou O Sinal dos Tempos. Os sinais dos tempos estão claríssimos, né? Nós estamos vivendo um momento, vocês compreendem que é preciso a gente compreender isso tudo como sendo um fenômeno que é de se esperar que aconteça, não é? Para que nós percamos a perplexidade. Se a gente perde a perplexidade, nós somos capazes de montar planos, porque enquanto você está apenas perplexo, você só é capaz de tomar iniciativas. Não é isso? Tá? Então é assim, se você só está perplexo, você toma iniciativas. Por exemplo, tem alguém aí, imagine que haja um outro CODEP numa outra cidade do Paraná. Aí aparece lá um sujeito que vem fazer uma palestra sobre o problema lá do aquecimento global e dos meios de mudar o mundo. Aquelas coisas lá. Daí diz assim, olha, o mundo tem que mudar, porque imagine que cada vez que você risca um fósforo, entendeu, você gera um problema na camada de ozônio, não sei o que, e esse negócio vai lá acabar com a vida de um passarinho. Então, riscou um fósforo, um pintacilgo morreu, por sua causa. Daí você diz assim, oh, meu Deus, eu não sabia que eu era tão mal. Então, eu preciso tomar uma providência. Então, vamos montar aqui uma ação empresarial para implantar os modos de mudar o mundo. Tá? Então, você tomou uma iniciativa. Não é? É isso? Tomou uma iniciativa. O mal disso tudo, tem muito mérito em fazer isso, até devia, mostra que você tem bons sentimentos, que você é uma pessoa, não é? Os empresários estão querendo cooperar, afinal, né? Tem responsabilidade social. Mas o problema é que eles não estão entendendo nada que está acontecendo. Então, se você está entendendo o que está acontecendo, então você não precisa mais tomar apenas iniciativas, e nem as mesmas. Mas você pode montar um plano para conviver com os acontecimentos que estão ao seu redor. Não é? Por isso é que não é possível haver desenvolvimento do modo como nós pensamos aqui, sem que haja necessariamente, junto com isso, alguma elevação de nível de consciência dos envolvidos. Foi o que aconteceu. Onde é que eu aprendi isso? Aprendi isso com o CODEP, aprendi isso com os fóruns de desenvolvimento, porque os fóruns de desenvolvimento faziam um esforço inaudito no Brasil de reunir pessoas para lidar com assuntos da comunidade, mas o problema é que as pessoas envolvidas com isso tinham um grau de consciência muito baixo sobre os verdadeiros as verdadeiras circunstâncias da sociedade. Se você tem um horizonte de consciência mais amplo, então você é capaz de ter uma vida conduzida por princípios e por ações cujo resultado e cujo efeito pode nem mesmo se dar no âmbito da sua própria vida. Compreenderam? Se o seu horizonte de consciência é muito alto, e é isso que esses grandes livros ensinam a você a fazer, ao ampliar seu horizonte de consciência, as suas ações têm consequências e têm resultados concretos que podem extrapolar até mesmo a limitação cronológica da sua própria vida. Tão profundo. Esse é a nossa obrigação fazer isso. Agora, o quanto nós contribuiremos, isso nós nunca saberemos, porque isso depende também de Deus. Né? Mas a nossa obrigação continua sendo de fazer tudo certo, apesar das coisas estarem muito erradas. E esse esforço chama-se preservar em algum lugar um pouco de civilização verdadeira, no sentido civilizatório tradicional. Não deixar esse negócio cair nessa barbárie moderna, nessa barbárie modernizada. Mas fazer isso só é possível nesses pequenos esforços individuais, pequenos âmbitos, pequenas iniciativas que são limitadas necessariamente no tempo e no espaço. Porque o processo é esse mesmo. Tá? Então, como é que você faz isso na prática? Você, por exemplo, recupera num pequeno grupo de estudantes pode fazer muitas coisas, mas você poderia, por exemplo, fazer uma reeducação para o trivium.
Não é? Imagine, por exemplo, assim, o CODEP teria um curso de trivium, que seria dado para estudantes de Paranaíba que quisessem fazer, não é? Uma espécie de curso. Vocês teriam poucos alunos, provavelmente, é verdade. Mas não é isso que nós temos feito até agora? Olha aqui, aqui no CODEP tem um programa de estudos com o Luiz Gonzaga. Tá? Tem um programa muito aí corajoso de recuperação da capacidade de alfabetizar com o professor Luiz Farias. Você tem dentro do CODEP mais de uma iniciativa dos próprios membros, que são 2 grupos de leitura, pelo menos, que os membros conduzem. A Inês, que conduz agora o Vermelho Negro, e o grupo dos jovens, que o Leandro coordena, e o Gilberto também, né, que vai ler agora o Rei Lear. Vai ler o Rei Lear. Vocês têm, falando só na questão cultural, né? Não estou falando das outras coisas do CODEP, que não são menores, mas não vem ao caso agora nessa conversa, não é isso? E vocês têm... Tem o quê? Mas é uma CODEP que está organizando, né? Não, mas tudo bem, né? Mas aí eu estou pensando apenas em atividades nas quais que o CODEP está organizando. E o CODEP organiza esses nossos 3 encontros aqui por mês, né? Esses 3 encontros numa única vinda minha aqui por mês. Pô, a quantidade de coisas é uma quantidade extraordinária, é uma quantidade enorme de coisas. Qual é o poder que essas coisas têm de agir na cidade de Paranavaí? Ou na região de Paranavaí, porque o CODEP hoje já é uma entidade regional, né? Na prática. Olha, é muito variável e muito incerto, porque, como eu disse logo no início, a educação é a atividade humana de resultados mais incertos. Não há nenhuma atividade humana de resultados tão incertos quanto a educação. No entanto, a pressuposição que norteia o trabalho é de que ele deve continuar, independentemente da resposta ser mais ou menos rápida, porque no fundo é isso mesmo que tem que fazer, não tem outro jeito, fazendo desse jeito aqui. Inês. A questão do trivium, do poderia existir, por exemplo, um professor de álgebra, geometria, esse negócio assim, e a gente ter para alunos, vamos supor, daí Não, aí vamos tentar entender um pouquinho o que é o trivium agora, para a gente entender isso, né? Tá? Isso aí fica mais fácil, né? Então, o trivium e o quadrivium eles não são um produto do mundo grego, mas eles têm a base no mundo grego. Na verdade, mais o trivium do que o quadrivium. O que são o trivium e o quadrivium? São 2 grupos de atividades, de disciplinas, de saberes, que foram se constituindo a partir do mundo grego e foram, digamos, aí vivendo, foram sendo usados no mundo ocidental até, digamos assim, quando? Aí ele foi perdendo intensidade, né? E tal, até que chegou a ficar mais ou menos, até aí a irmã, já aí no século XX, aí já ainda tem, né? A irmã Miriam Joseph escreveu disso. Ele nunca desapareceu, mas foram perdendo intensidade e foram sendo substituídos por outros conceitos de escola. Mas eles foram importantes de verdade na Idade Média, porque quando o Carlos Magno montou o Império, a primeira tentativa o Império Carolíngio, que é o seu império, ele chamou um monge inglês chamado Alduino, e esse monge inglês estabeleceu lá em Aix-en-Chapelle, não era Paris, a capital da França nessa época, era Aix-en-Chapelle. Ele estabeleceu a primeira escola, digamos assim, pública da Europa moderna, que era para ensinar o trivium. Então você tem na Idade Média, digamos, como eu expliquei a vocês qual era o modelo, né, socioeconômico da Idade Média, esse modelo socioeconômico precisava de um determinado tipo de educação adequado a ele. E não teve em nenhum momento houve tamanha adequação entre o modelo educacional e o modelo social do que durante a Idade Média.
Por isso que o trivium tem essa, digamos, essa aparência de produto medieval, embora ele tenha origens muito anteriores. As origens do trivium, há menções ao trivium em Platão, por exemplo. Ele não fala trivium, mesmo porque trivium é uma expressão latina, né? E não é a grega. Ele não fala trivium, mas ele diz ali, ó, ensinar retórica, gramática e lógica. Não é? Não é isso? Essas três coisas. A palavra lógica também é uma palavra que ao longo do tempo veio sendo mudada. Aristóteles não falava em lógica, ele só falava em analítica. A palavra lógica já é uma palavra moderna, mas de vez em quando você encontra no lugar de lógica, mesmo dentro do trivium, a palavra analítica. Não é? Analítica, o primeiro compilador disso que nós chamaríamos de lógica é Aristóteles. As obras de Aristóteles desse ramo são chamadas em conjunto de organum, que Aristóteles achava que era um instrumento para o pensamento humano. Órgão, em grego, significa instrumento mesmo. A palavra órgão é instrumento. E o trivium, então, embora tenha essas fontes muito anteriores, ele digamos, floresceu em toda a sua impetuosidade no momento mais alto da Idade Média. Portanto, há de se aí notar que há uma espécie de mútua alimentação. O trivium ajuda a Idade Média, o trivium e o quadrivium ajudam as sete artes liberais, né? As sete artes liberais ajudam a Idade Média a se estabelecer e se compor, e a Idade Média, né, protege o trivium, protege o quadrivium, protege esse tipo de arte. Mas o que são fundamentalmente essas duas coisas? Né? São o seguinte: essas duas coisas são divididas em dois grupos, trivium e quadrivium. Trivium tem 3, quadrivium tem 4. Trivium significa 3 vias, quadrivium 4 vias, porque são 3 artes e depois 4 artes. Que tipo de artes? Bom, as 3 artes do trivium são as artes da mente humana para que ela possa funcionar da menor maneira possível. Como é que a mente humana funciona? Quer dizer, o que é que você faria, o que você faz para que a mente humana possa ter esse desempenho melhorado? A primeira coisa, é preciso que a mente humana funcione a partir de um conjunto de regras de operação, que são chamadas de regras gramaticais, que seja, digamos assim, adequado. Então, aquilo que se chama de gramática, que até hoje tem esse nome, você compra um livro de gramática na livraria. O que é a gramática? Gramática é a descrição do mecanismo, digamos, fonético-gráfico da língua, como ela funciona como tal. Para que uma pessoa possa ter uma mente que funcione bem, é preciso que ela domine isso. É mais ou menos como alguém que aprende a ler música na partitura. Sabe como é que você escreve música? Dominando, então, né, aquele código chamado partitura, cifração, né, cifração musical. Você tem que cifrar aquilo musicalmente e fazer a música. Pois há um pedaço, então, que é a gramática. Não é isso? Mas você, ao mesmo tempo que a gramática lida com a forma do que você está fazendo. Ao mesmo tempo que a forma tem de estar bem qualificada, é preciso também que o fundo esteja coerente. Quer dizer, que haja uma coerência, uma adequação das relações para que elas façam sentido entre si, não é? Que haja um conjunto de equivalências, não é, na nossa maneira de pensar, que nós ligamos coisa com coisa. E isso chama-se analítica, depois, mais tarde, lógica. E tudo isso tem que ser dito de um modo que seja capaz de comunicar com o mundo. Portanto, tudo isso tem que ser dito retoricamente bem. Portanto, se você ensina uma pessoa a lidar com a forma da língua, que é a gramática, a lidar com as relações lógicas que estão implícitas dentro das relações. O que a língua é? A língua é um conjunto de organização de elementos, né? Esses elementos têm que estar organizados logicamente. Você fala com lógica, se você usa lógica. E se você consegue falar, dizer isso tudo com competência comunicativa, então você é alguém que sabe dizer o que está pensando com precisão. Portanto, você já não é mais um analfabeto.
Você já é alguém que domina, digamos, o software da mente, para usar uma expressão moderna. Isso é o trivium. O trivium, portanto, está ligado necessariamente e exclusivamente à mente humana, e não está ligado a coisas que estão fora da mente humana. O trivium lida com 3 habilidades que desenvolvem a mente humana, a capacidade da mente humana de pensar e se expressar. E isso é absolutamente permanente. Não há modo de você decidir que isso ficou velho, que isso é antigo. Não é, continua sendo exatamente assim. Gramática, lógica, a lógica é retórica. Exatamente. Lógica ou analítica, né? Gramática, lógica ou analítica e retórica. Essas são as 3 disciplinas do trivium. Estudar o trivium é estudar essas 3 coisas. Então deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês mais concretamente, para ficar bem claro isso para sempre. Quando você... Por isso que eu digo para vocês que o problema de ler o trivium é que tem que ter uma basezinha aristotélica. Porque o livro é 80% Aristóteles, 70% Aristóteles. Então, assim, quando você chama uma palavra de substantivo, quando você vai procurar qual é a classe gramatical da palavra portão, é substantivo. Não é? Substantivo. A razão pela qual você chama de substantivo é porque na classificação dos acidentes de Aristóteles, ele diz que portão é uma entidade real e existente, portanto é uma ousia. Isso significa o seguinte, que quando você está classificando as palavras em categorias, chamando uma de adjetivo, uma de verbo, outra de advérbio, isso que você está fazendo não é uma coisa convencionada, que alguém um dia decidiu que ia ser assim. Você está apenas expondo em categorias estanques o rol, o espectro de possibilidades de comunicação humana, porque no fundo o que a gramática revela são as possibilidades da expressão linguística. E essas possibilidades da expressão linguística têm de ser coerentes entre si. Então, quando você pede alguém que tenha, digamos, uma qualidade gramatical, que escreva bem, você não está pedindo nada mais, nada menos que a pessoa tenha uma capacidade de domínio mínimo daquela língua. Se você determina que a gramática não é importante e que a gramática tem que ser uma coisa que não se deve mais ensinar, é o processo moderno, né? E que a gramática é uma porcaria, que é só para amolar aluno, quer dizer, aí você já começa completamente errado, aquilo que eu estou dizendo. Obrigado, Leandro, estava aqui já derretendo de novo. Né? Ou seja, a gramática é alguma coisa fundamental para você entender como as palavras funcionam. Não é? Gramática, portanto, não é uma conveniência. Ter uma boa base gramatical é importante para a sua cabeça funcionar. Não é? Para a sua cabeça funcionar. A distinção entre o que é substantivo e as outras coisas é a mesma distinção que há entre essência, ou ousia, ou substância e acidente. Porque o que, afinal de contas, é qualquer categoria gramatical, exceto o substantivo? É aquilo de que eu posso dizer do substantivo. Por exemplo, se eu disser assim, a palavra branco existe? Não, branco não existe. Branco é apenas uma coisa que eu posso dizer da pasta. Porque o branco em si não existe em si próprio, porque o branco só existe na medida em que alguma coisa é branca. Quando você então separa gramaticalmente o substantivo do adjetivo, você não está apenas classificando as palavras por uma conveniência ou por um hábito qualquer, mas você está separando essas palavras por categorias que são assim porque elas têm uma ontologia que as obriga a ser assim. Portanto, dominar os princípios gramaticais, que são os princípios do sistema gramatical, é fundamental para que alguém possa ser uma pessoa capaz de comunicar e pensar com os outros. Mas apenas dominar isso não é suficiente, porque é preciso que você diga coisa com coisa, ou seja, é preciso que as relações, não é? As relações entre os termos estejam corretas. Toda a lógica depende das relações entre os termos. Por exemplo, eu posso discutir uma afirmação tipo, se eu disser assim, chove, eu posso discutir isso? Não, porque eu não tenho termos. Dizer que chove é apenas uma constatação. Agora, quando eu digo assim, o clima está esfriando, aí eu tenho o clima, que é o sujeito,
eu tenho um P, que é o predicado, está esfriando. Portanto, quando eu tenho um S e tenho um P, então eu posso começar a conversar sobre lógica. Antes disso, não. A lógica acontece exclusivamente no âmbito das relações entre os termos, apenas nas relações entre os termos. Tem que ter 2 termos para poder ter lógica. Porque a lógica, na verdade, investiga se essas relações são ou não são verdadeiras, são ou não são adequadas. Não é? Enquanto a gramática apenas lida com a estrutura da língua, a lógica ou a analítica, Aristóteles chamava de analítica. Lógica é uma palavra moderna, Aristóteles nunca usou essa palavra. Hoje em dia todo mundo chama de lógica. Mas em Aristóteles só se encontra a palavra analítica. A analítica funciona como uma investigação da propriedade das relações entre os termos. Só tem discussão quando você diz um P de algum S. Quer dizer, a forma da afirmação, o objeto da lógica é uma estrutura linguística que tem, na qual há sempre algum P que se diz de algum S, ou seja, algum predicado que se diz de algum sujeito. Se não tiver isso, não adianta conversar. Por isso que a gente não deve debater palavras. O ano passado eu fui a um seminário, fazer um seminário sobre inovação. O que o senhor acha de inovação? Eu falei, mas eu não acho nada. Inovação não significa nada? O que é inovação? Inovação não é nada. Inovação é uma palavra. Ah, mas o senhor acha bom? Não sei, acho que não sei se é bom, ou pode ser bom, pode ser ruim. Não é isso. Não é isso que é inovação? Por exemplo, quando você não bate na sua mulher e começa a bater, você fez uma inovação no relacionamento dos dois. Não é uma coisa boa necessariamente. Se ela for masoquista, melhorou. Mas se ela não for masoquista, piorou. Não é isso? Portanto, responsabilidade social. É outra estupidez. Quer dizer, debater responsabilidade social é uma bobagem. Né? O assunto em si é apenas essas palavras que são palavras apenas chamadas, palavras de ordem, são apenas maneiras de você produzir uma conversa de maluco para depois você enfiar alguma tiraria no fim e todo mundo bater palma e aceitar. Então, mas inovação sozinha não significa nada. Eu preciso debater, eu não posso debater palavras não são admissíveis à discussão, mas a pessoa que é capaz de ter a pessoa que é capaz de fazer essa restrição que eu estou fazendo agora, é o sujeito que tem que ter uma ideiazinha dessas coisas chamadas trivium. Porque quem estudou trivium, pega lá um moleque na Idade Média, que com 14 anos foi estudar o trivium, que é como começar a estudar. O sujeito vai lá, o menino vai lá, entra numa reunião dessas aí, um maluco que tem hoje em dia, vai dizer assim, mas pessoal, desculpem, o que nós estamos discutindo? Nós não podemos discutir coisa nenhuma que não seja composta da forma, ou algum P que se diz algum S. A partir do momento que nós tivermos uma forma linguística em que se diz algum P de algum S, podemos começar uma conversa. Antes disso, não. Quer dizer, por que a gente não é capaz, de modo nenhum, de organizar a conversa? Porque ninguém tem a menor ideia do que está fazendo. Que é uma coisa assim meio de, vamos ser todos bacanas e vamos discutir esse assunto. Por isso que quando eles criam o termo, e aí fica dando de volta. Então, tá? Porque o termo de inovação é não um pepino desse que tem lá um manual de uso que diz que qualquer coisa é inovação, desde você criar uma você construir uma nave espacial. Então, e quem diz que é bom isso? Por exemplo, do vinil para o CD, houve uma piora na qualidade do som. Tá? O vinil é melhor que o CD. Você for um sujeito que quer realmente ouvir música com qualidade, você vai ouvir vinil, e vai ouvir vinil usando amplificadores de válvula e não transistorizados. Sabia disso? Que os amplificadores de válvula são melhores do que os transistorizados? Portanto, o transistor é uma inovação em que sentido? Ela é uma inovação no sentido boa? Em que sentido? Em que ela miniaturiza, né, o circuito. Qual é a vantagem do circuito? É que ele é pequeno, então eu posso ter um computador dentro de um negocinho desse aí. Mas, do ponto de vista da qualidade, o velho amplificador de válvulas, lembra do rádio de válvulas do seu avô? Aquilo tem um som melhor do que o som do transistor.
Portanto, quando você ouve um CD e compara a mesma música do CD do vinil, o CD achata os extremos, de modo que determinados sons você não ouve no CD, desaparecem da gravação. Certos instrumentos em determinadas frequências não são mais audíveis, porque no processo do processo de tradução do som para o sistema digital, ele corta todos os extremos e fica achatado e fica pobre. Então isso é uma inovação? Mas é bom. Bom, talvez, não sei. De modo que ficar debatendo palavras é apenas, seja como for, né? Ficar debatendo palavras é apenas como é que se diz? É apenas um engano de quem não tem a menor ideia de um pouquinho de lógica. Né? Mas veja, quando eu digo lógica, não pensem vocês que se está imaginando no Trivium ensinar aquela lógica simbólica moderna de Wittgenstein, dos positivistas lógicos de Viena. Não é um negócio complicado, é apenas você prestar atenção em determinadas relações que há entre as coisas, para você não ter, por exemplo, não cair em sofismas. No livro Trivium, o capítulo mais prático de todos é o capítulo dos sofistas, capítulo 9, que é o capítulo em que ele ensina, que aí é 90% Aristóteles, está no Aristóteles quase como tal qual, não é? Perdão, ele ensina a você escapar das falácias fundamentais do pensamento, quando a sua cabeça está pensando errado. Não é? Nós fazemos erros de lógica absurdos o tempo todo, mesmo quando a gente se esforça por não fazer. Pois ser capaz de desviar dessas relações comprometidas e viciadas, ou seja, dessas falhas de relacionamento de termos, é o que a lógica te ensina. Mas, ao mesmo tempo, você precisa poder falar a respeito do assunto. Então, você precisa ter habilidade de ter domínio de certas habilidades de discurso, né, para poder comunicar aquilo que está no conteúdo que está na sua cabeça. Ou seja, uma forma correta, que você aprende com gramática, né, sustentada por relações saudáveis entre os termos, que aprende com lógica, e dita de uma maneira comunicativa, faz a comunicação humana, transforma um sujeito num sujeito inteligente. Pois há alguma coisa mais importante para você fazer por um jovem do que isso? O processo de contestação disso é o processo que começa com a destruição da gramática, porque é chata. Então, não se dá nunca para a criança nenhuma uma ideia. Por exemplo, eu sempre gostei muito da análise sintática. Eu achava aquilo muito interessante, mas há uma tendência aí na escola moderna de você não ensinar mais isso. Uma absoluta falta de analítica ou de lógica. Nenhuma analítica, nenhuma lógica ensinada. E com uma retórica qualquer, porque basta comunicar, você cria o resultado disso. O final de tudo isso, o que é o surfista. Depois que tudo isso foi estragado, qual é o resultado concreto existencial? Nasce um surfista. Um surfista é aquele cara cuja inteligência resumir-se-á a dizer só, falou, só. Isso é o ser criado a partir desse processo de destruição da tradição do Trivium. Estão entendendo isso? Quando eu digo para vocês que o Trivium, esse livro tem uma certa dificuldade de ler, é isso. Eu até havia conversado com o Gilberto tinha proposto fazer aqui, né? Porque vai dar um trabalho enorme de recuperar todos os conceitos aristotélicos. Eu acho que o Trivium, aí, nesse livro da Miriam Joseph, ele poderia ser a base para um curso simplificado de Trivium para um público jovem. Isso sim. Quer dizer, era possível construir, a partir disso, um curso de Trivium. Não é? Ensinar, então, um básico gramatical, sob o ponto de vista da estrutura da língua, para entender como é que a língua funciona. Ensinar uma base de lógica e ensinar uma base de retórica. Isso seria uma coisa magnífica, não é? Uma coisa extraordinária. Eu imagino até assim, né, devagando um pouco, que vocês podiam chamar isso de curso de formação de líderes,
jovens líderes, é um curso que o CODEP podia ter. Eu acho que seria uma coisa maravilhosa para você botar os jovens nisso. Olha, na Idade Média, todo mundo ia para a escola só aos 14 anos. Antes de 14 anos, ninguém ia para a escola. Eu diria que aí ainda hoje, né, 14 anos é talvez o limite para isso. Mas o jovem vai entrar em ingresso para saber se ele sabia ler primeiro, não é? Quem? Esse de 14 anos para entrar... Lá na Idade Média? Aqui? Não, menina. Ninguém sabe ler. Então como que vai começar? Vai ter que trabalhar com a matéria-prima que tem, vai ter que trabalhar dentro da... Porque se desliga isso. Em que sentido? Se ele é alfabetizado? Nós não vamos conseguir consertar tudo. Né? Nós temos que conseguir, assim, dizer algumas coisas fundamentais da estrutura da língua, umas coisas fundamentais sobre a relação entre os termos, né? E alguma coisa fundamental sobre o modo de falar. Essas três coisas é que o Trivium resolve para você. O curso da Alemanha não serve para jovem, porque ele é um curso que, aliás, não serve nem às vezes para adulto, porque exige pessoas muito cultas, por causa do fenômeno que eu disse a vocês. O livro é o resultado de uma compilação de textos de sala de aula que não são autoexplicativos. Às vezes ficam assim determinadas lacunas e atos difíceis de ler. Tanto é que eu tive que fazer um esforço enorme para ensinar determinados conceitos para que meus alunos de São Paulo tinham alguns ótimos. E mesmo assim, há dificuldades grandes. O quadrivium é completamente diferente do trivium, quer dizer, completamente diferente sob um certo ponto, né? Porque se o trivium lida com habilidades da própria mente, ou seja, se o trivium está associado com habilidades internas da mente, o quadrivium está associado com habilidades do mundo externo, quer dizer, para conhecer o mundo externo, e não para a própria operação da mente. É por isso que o trivium, cronologicamente, tem que vir antes do quadrivium. Primeiro ensinar o trivium, depois ensinar o quadrivium. É essa a sequência, nunca ao contrário. Porque primeiro você aparelha a mente para ela funcionar melhor, e depois, então, tendo feito isso, você pode, então, lançar mão de 4 conhecimentos, 4 habilidades para lidar com o mundo fora. E como é que são essas 4 habilidades para lidar com o mundo exterior? As 4 habilidades são as seguintes. Para você poder entender, parta do pressuposto de que as quantidades que existem no mundo fora de nós são de 2 naturezas. Elas são contínuas ou descontínuas. Ou, se vocês quiserem dizer de outra maneira, elas são contínuas ou discretas, que é como você conversa, como o termo que você usa na fábrica, né? Então, por exemplo, quando eu produzo água, né, a fábrica Garoto, ela produz garrafas de água. Então, o raciocínio do produtor é que ele está produzindo garrafas individuais. Então, a água é vendida de modo contínuo. Agora, quando eu fabrico ácido sulfúrico, eu vendo quilos, litros de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é contínuo, porque eu poderia botar uma máquina para produzir isso direto o tempo todo, continuamente. Como é que eu distingo bem essas duas coisas? Tudo que é contínuo é medido por medidas genéricas, metro, quilo, litro, e o que é discreto ou descontínuo é medido por unidade. Então eu compro uma camisa, mas eu compro 10 metros de algodão. Entenderam? Quando eu vou comprar algodão, eu compro 10 metros de algodão. Mas eu não chego na loja e peço assim, me dá 3 metros de camisa. Por quê? Porque a camisa é um objeto contínuo, é um produto discreto. Isso em engenharia industrial tem uma importância gigantesca, porque vocês imaginam que as primeiras fábricas inventadas no século XVIII são todas fábricas contínuas. O primeiro produto que se bota na fábrica é tecido, depois produtos químicos. As primeiras fábricas só sabem fazer produto contínuo. Os produtos discretos, como por exemplo carruagens, como móveis, continuam sendo feitos um a um pelo artesão. A grande contribuição industrial de Henry Ford é ter inventado um jeito de dar para um produto discreto automóvel
o mesmo tratamento industrial que se dá a um produto contínuo. Como é que ele faz isso? Destruindo a abordagem artesanal e criando o empregado que só vira uma única porca o dia inteiro. Quer dizer, o Henry Ford conseguiu fazer de um jeito que aquele modo de produzir coisas contínuas que já existia pode ser aplicado também à produção de coisas discretas, barateando o custo das coisas discretas, porque retirou-as do âmbito da ineficiência econômica do artesanato, porque o artesanato é ineficiente. Em boas quantidades fora de nós, como você falou... Podem ser contínuas ou descontínuas. Isso mesmo. Tá, mas aí você está falando só em questão de produtos, e nas outras coisas? Também, eu dei o exemplo dos produtos, né? Mas na vida tu vira assim, você tem um planeta, o Sol, não é? Mas você tem o ar, que é contínuo. O ar é contínuo, mas o Sol é um só, portanto o Sol é discreto. Nunca tinha pensado nisso. Não é isso? Tá? Não é? Quando a Tulin produz uma máquina, ela está produzindo um produto discreto. Quando você produz 1 litro de verniz, está produzindo um produto contínuo. São diferentes, são duas abordagens fabris diferentes. Bom, mas nós não estamos discutindo isso aqui, né? Porque isso é um assunto que não nos interessa de verdade, né? Estamos discutindo o problema do quadrilho, né? Então o quadrilho parte do pressuposto de que você lida com quantidades diferentes, há duas naturezas nas quantidades. Há as quantidades contínuas e as quantidades descontínuas. Ora, qual é a arte humana que lida com a quantidade discreta, com a quantidade descontínua? É a aritmética. E qual é a arte que lida com a quantidade contínua? É a geometria. Quem é que lida com retas, não é? Superfícies, é a geometria. Quem é que lida com o número 1? O número 2? O número 2,58 é a aritmética. Portanto, as duas primeiras artes do quadrilho que interessam são essas duas aí, que é da aritmética e a geometria. Está claro por que são essas duas coisas? O Olavo de Carvalho, uma vez, respondeu uma pessoa, disse o seguinte, eu ouvi, se você quer aprender realmente como funciona a aritmética, você vai estudar o Mário Teixeira dos Santos, que é estudar o número, né? O número no sentido aí é aritmético. Se você quer entender realmente como funciona a geometria, vai estudar o René Guénon. Quer dizer, ninguém foi capaz, como o René Guénon, de explicar tão bem o sentido simbólico das quantidades contínuas, e ninguém foi capaz de explicar tão bem quanto o Mário Ferreira dos Santos o sentido simbólico das quantidades discretas, que são as aritméticas. Vocês estão entendendo isso? Portanto, as duas primeiras artes do quadrilho é a geometria e a aritmética. No entanto, cada uma dessas duas aí gera uma segunda arte que deriva dela. E essa segunda arte, né, é a arte onde elas são aplicadas. Por exemplo, onde é que é aplicada a aritmética? Resposta, música. E onde é que é aplicada a geometria? Resposta, na astronomia. Só que é preciso vocês tomarem um pouco de cuidado aqui agora, de não entenderem nem música nem astronomia no sentido moderno da palavra. Porque a música aí é no sentido simbólico de música, ou seja, como é que funciona a interação entre as quantidades. Como é que uma música não é isso? Quando você toca música, você não toca uma tecla de cada vez? Não é uma interação entre sons isolados que são em si quantidades descontínuas. No entanto, a sensação que você tem é que é uma continuidade entre elas, porque você tem uma interação harmônica entre essas quantidades. Não é isso? E a mesma coisa acontece do outro lado. Quando você tem quantidades contínuas, você pode então olhar para as interações entre os planetas, que são as órbitas. O que é uma órbita? A órbita é uma figura geométrica contínua. E você pode então entender o que é que aquilo significa. Ou seja, a partir da ideia, a partir dos conceitos de número, da aritmética e de espaço, que é com que ele lida a geometria,
você é capaz de fazer, pela aplicação, né, pela compreensão da música e pela compreensão da astronomia, de que modo é que estas quantidades interagem e que geram, portanto, compreensões sobre o mundo. A partir, então, disso, você tem um instrumento, você passa a estar instrumentado para a compreensão do mundo fora de você. Ou seja, a sua mente que foi, digamos, aparelhada para o pelo trivium, para poder raciocinar e lidar, ou seja, operar de um modo mais eficaz, agora é capaz de perceber as interações fundamentais da estrutura da realidade em torno de você. E aí está mais ou menos encerrada a educação básica que se imaginava que uma criança devia ter, um jovem devia ter naquele momento. Bom, se você quer estudar essas coisas agora com mais profundidade, aí você vai para a universidade ser doutor, né? Aí vai ser doutor no sentido antigo da palavra doutor. Aí você vai para a educação superior liberal, que é o que vem depois da educação liberal, que é essa, que é uma educação, digamos, mínima, básica. Isso mesmo, porque, não, peraí, sai da quantidade, mas vai para a qualidade. Por isso que eu digo para vocês que não é astronomia no sentido moderno da palavra, é assim, quando você estabelece as ligações entre os entes geométricos, por exemplo, você olha para o céu, né? O céu não é feito de entidades geométricas, você pode pegar o céu e transformar tudo em órbitas. Pois o que faz o astrônomo, nessa época, que está confundido com o astrólogo, entendeu? É dizer assim, esta determinada relação que há no céu tem um determinado sentido qualitativo. Ou seja, o que é astrologia em última análise? A astrologia é a arte de investigar a qualidade do céu. Mas o micro também é Quem? espacial. O micro cósmico. O micro. Você fala na estrutura molecular também Mas espacial. Todo mundo tudo que está fora é espacial, entendeu? Porque, na verdade, o quadrivium é uma instrumentação, digamos, suficientemente genérica para que você possa examinar as relações numéricas como base de relações qualitativas. Ou seja, de relações quantitativas aparecem relações qualitativas como consequência delas. Não é? Ou seja, uma pessoa que tenha feito o trivium, quadrivium, saberia, primeiro, organizar a sua mente. E, em segundo lugar, saberia, a partir da percepção das relações quantitativas, produzir conclusões qualitativas em volta de si. Pois não é uma coisa já extraordinária? Dá para imaginar que isso é um projeto obscurantista, que é uma coisa de gente maluca, de gente ignorante, analfabeta? Nós não fazemos absolutamente nem perto disso. Nós só enchemos as crianças de coisas que elas aprendem para fazer provas. Depois de usar um quarto do orçamento, que é obrigado. Depois de gastar um quarto do orçamento com isso. Sequestrar as crianças 8 anos das suas casas. 5 horas por dia. 5 horas por dia. No final disso tudo, lá no final, o que acontece é todo mundo burro. Dá para imaginar uma atividade mais estúpida do que essa? Quer dizer, tem alguma coisa enviado mais fora do que isso? Não é impressionante isso que eu estou contando para vocês? É um problema muito difícil de resolver, porque nós também temos meios muito difíceis de substituir o problema. Eu sempre tive o mesmo problema. O que eu fiz? Eu criei com a minha filha, eu tenho uma filha só, né? Que não só é uma filha só, como é enormemente receptiva, né, interessada. Então, a Clara, quando era assim, jovenzinha, né, frequentava lá o curso do porque o Kleber também ia, você também era jovenzinho naquela época, lembra? Tá? Você é um pouquinho menos jovem que a Clara, tá, mas ela é mais jovem do que você é hoje. Assim, não é? A Clara é uma menina que sempre leu coisas que ninguém lia, sempre leu muito mais do que devia, ou seja, eu criei um conjunto de antídotos que pudessem contrabalançar a desgraça que é a escola, né? É isso. Houve uma reunião em Curitiba notável, memorável, nunca mais vou esquecer, que a ideia era que uma escola chamada Anjo, como é que é? Anjo da Guarda, que a minha filha estudou lá, né? Que o Anjo da Guarda, que é uma escola tida como se fosse assim, uma escola melhor, né?
que o Anjo da Guarda, que é o tal do curso do Olavo, que o Kleber, né, a irmã do Kleber, a minha filha Clara, fizeram mais uma dúzia de jovens, assim, que foi inspirador daquele curso lá do Crime e Castigo aqui, né? Isso, que esse curso que funcionava assim, eles liam o livro inteiro juntos, coordenados por uma pessoa que cuidava deles, que era o Carlos Vargas, né? E daí o Olavo uma vez por mês ia lá, né? Isso, uma vez por mês ia lá e explicava o livro. Não é? É o mesmo método, né? A minha filha disse para mim, olha, pai, eu não entendia muita coisa, para ser bem sincero. Porque o Olavo, o Cléber também não, né? Porque o Olavo, eu também não posso ficar fazendo isso aqui, porque de repente ontem também dei uma aula que ninguém entendeu nada aqui. Pode ser, né? Eu não sei, pode ter sido o caso também, eu não tenho tanto otimismo assim, né? Mas ontem eu pelo menos admito que eu fiz um esforço de tornar a aula mais fácil. Mas o Olavo não tem nunca a percepção, consciência nenhuma de que aquelas crianças têm 12 anos. Ele não faz ele não toma nenhuma providência para. Então fica lá o Olavo falando daquele jeito. O Olavo não fala difícil, mas ele fala de uma linguajar que não é assim para quem é tão jovem, né? Não é isso? Mas o que eu fiz com a minha filha? A fórmula que eu usei foi essa. Quer dizer, vai para a escola. Aí houve uma reunião, né? Uma reunião em que o Olavo foi apresentar o programa. Então estava cheio de pais e alunos, assim, e as professoras lá do Anjo da Guarda. Você foi nessa? Lembra dessa aí? Daí o Olavo começou a fazer um discurso, por que ele achava que não tinha que mandar filho para a escola de jeito nenhum. Então ele contando lá, né, contando que tinha uma filha, e a minha não queria ir para a escola de jeito nenhum. Então tinha um ônibus que pegava a guria para ir para a escola, e a guria se escondia embaixo da cama, tinha que ir lá tirar debaixo da cama. Todo dia era um inferno para botar a guria no ônibus. E que aí foi piorando ao ponto da menina enfiar o pé no formigueiro, para ficar com o pé todo e aí não tem que ir para a escola. E aí diz que o dia, então, que finalmente ele percebeu que não dava para ir mandar para a escola aquilo mesmo, foi o dia em que a guria o motorista do ônibus saiu do ônibus e falou assim, só deixa que eu vou pegar a sua filha. E foi lá dentro, deixa que eu resolvo. E veio arrastando a guria pelo braço, e a guria dizia assim, Bidu, que era um cachorro, que era um cachorrinho desse tamanho aqui, assim. A hora que ele viu a guria pedindo socorro pro cachorro, a hora que ele viu, né, que a guria pedindo socorro pro cachorro, ele se deu conta de que não dava de jeito nenhum para você mandar a criança para a escola. Ele desistiu do negócio da escola, né? Não é? E aí, nesse momento, há uma espécie de indignação das professoras, da diretora, né? Eu estava bem pertinho da Vera Miralha, que é a dona, e da... Nossa, este homem é muito calmo. Também, né? O Olavo, né? Não é isso, né? E aí não deu certo, porque a escola, né, o que fez? Reagiu. Não estava combinado que ia ser assim, era para mostrar, para ver se eles queriam, né? Então, mas estrategicamente viu ter mandado outra pessoa e não o Olavo para falar, né? Pois é, mas é que ele pensa que o curso era dele, não tinha que ser ele, né? Como é que faz, né? O curso era dele, só ele conseguia falar do curso, né? Então, se você tem, todo mundo tem esse problema. Você tem 3 opções. A primeira é não fazer nada, não é? E rezar a Deus com o Senhor para não estar no segredo. Segunda opção é fazer isso que o Luiz Faria faz, que é muito difícil, porque tem que brigar institucionalmente com o sistema. Ele ainda tem, para ele vale a pena a briga, porque afinal ele usa isso até mesmo como um aspecto de, né, divulgação da própria luta que ele tem. Para ele isso funciona também como um reforçador da sua cruzada, né? Para ele é uma cruzada, reforça, né? E a terceira opção é essa que eu fiz, que é fazer criar os anticorpos, criando então, tentando acompanhar a criança e tendo com a criança conversas sinceras o tempo todo,
avisando, olha, vou te ensinar bobagem, então minha filha presta atenção. Tanto é que ela ficou tão espertinha que ela chegou no Paranaense, quando saiu do Jaguara foi para o Paranaense, que é o Colégio Marista, onde eu estudei. Aí no primeiro dia de aula da disciplina de educação religiosa, aí o professor perguntou assim, você sabe o que é educação religiosa? Né? Para as crianças, né? Crianças não, era um tamanho daqui, estava ontem aqui. Daí ela falou assim, eu sei, sim, o que é? Muito bem, menina, responde, o que é? Eu falei, bom, é alguma coisa que está no lugar do catolicismo, né? Porque, afinal de contas, um colégio marista devia continuar sendo católico. Que tal essa resposta? Não é boa? Uma menina de 16 anos? Mas quem é que ensinou a Clara a fazer isso? Foi o mínimo de esforço que houve com ela, né, nesse período anterior em que ela conseguiu já, né, algum anticorpo. Pois é o único jeito que tem. Tem três opções. Ou você não faz nada, ou você tempera e produz o contra-ataque, ou você rompe. Mas romper significa que você irá ter que carregar uma luta permanente de 8 anos contra o mundo, não é? Vai ser perseguido, vai ter dificuldades institucionais, vão dizer que aquele diploma não vale, vão dificultar a diplomação da criança, e além disso você tem que pressupor, né, nós agora, né, vai ter que pressupor que você vai encontrar professor de verdade, coisa que pode não acontecer de acordo com o assunto, né? Porque matemática acho que você encontra. Encontra. Mas quem é que vai ensinar história sem ser um sujeito que aprendeu aquela conversa fiada marxista na universidade? Eu já falei, mulher, comentei a sua vez pessoal, né? Um dia eu estou levando mais para fazer prova de geografia, ele falou assim, bom, agora eu tenho que vestir de professor para responder como ele quer. Queria essa hipocrisia, né? Mas agora na universidade, tinha lá uma matéria lá no curso de medicina que ela está fazendo, chamada Medicina Social. Então ela falou assim, pai, eu fui almoçar com ela depois da prova, falou assim, pai, hoje eu fiz a prova de Medicina Social. Você não imagina o que eu fiz. Não, ela tinha feito 3 dias antes, assim, hoje eu vi o resultado da prova. O sujeito veio falar comigo, me elogiar, como se eu fosse a pessoa mais inteligente que ele já ouviu falar, quando eu tinha decidido por gozação escrever tudo aquilo que ele pensava. E fiz lá um discurso de gozação, né, repetindo tudo que ele fazia, exagerando. E ele me acha um gênio agora, pai. Entendeu? Aí a gente fica com essa vida ridícula, porque isso tudo é um ridículo atroz, né? É ridículo atroz. Você tem que copiar literalmente o que o professor fala na sala de aula, porque é aquilo que ele quer ouvir na prova. Pois é. E até os conceitos dele mesmo, que você vai acordar. Por isso que a melhor coisa do mundo, como eu disse para vocês, é ser professor de aluno voluntário, porque eu não quero que vocês façam nada, vocês façam o que quiserem. Não precisa concordar comigo, não precisa discordar. Eu só acho que a minha obrigação é que vocês tenham entendido o que eu tenho dito, não, meus alunos, né? Mas fora disso, não há nenhuma outra preocupação, afinal de contas, cada um tem a sua própria mente, né? Vocês entenderam agora o sentido do trívio e do quadrívio? Fui capaz de explicar a vocês agora essa... Nós não lemos aí o texto aí, porque na verdade, nós estamos num grupo tão especial, né, que eu acho que consigo explicar melhor sem a leitura. Não que a gente não possa fazer uma leitura quando tiver uma turma maior, né? Podemos até fazer a leitura do texto aí, não é? Não é isso? Mas eu queria muito compreender se vocês estão entendendo o conceito das duas coisas, trívio e quadrívio. Por que é que essas duas artes são liberais? Né? Por que são chamadas de 7 artes liberais? Porque elas são livres, no sentido de que quem as aprende só porque ele quer saber. Portanto, durante toda a Idade Média, não havia o conceito de escola obrigatória. Não é? Que parece ser um dos fetiches do mundo moderno. E o mundo moderno é tão fetichista com relação a isso, que acusa a Idade Média não só de um defeito que não existe, que é esse de não obrigar ao estudo, porque isso não é defeito nenhum, porque no final das contas,
não é? Só aprende quem quer mesmo aprender. E o fato que você fica lá fingindo que isso ensina, e as crianças com aquela cara de boi olhando para presépio, para você o dia inteiro, não significa nada a não ser uma perda monumental de tempo. No fundo, é um desperdício gigantesco. Portanto, a primeira calúnia é essa, de que a escola não era universal, pois não pode ser universal mesmo. Rigorosamente falando, a escola não pode ser universal. Por quê? Porque nem todo mundo quer aprender as coisas e nem todo mundo sabe ensinar as coisas. Se você for pensar bem, se você for fazer uma verdadeira seleção de estudantes que realmente são interessados e professores que realmente querem ensinar, você reduz a população, digamos, escolar ampla para 10% que tem hoje. Ninguém mais é reprovado. Porque o cinismo... Você tem... É que nós estamos falando... Não, pode continuar. Então, agora, existe, eu acho que a necessidade de colocar agora, a partir daí, poderá fazer uma opção, porque ela tem condições de fazer uma escolha de ir para a escola. É por isso que o da Idade Média só ia para a escola aos 14. Porque aos 14 já há uma concepção do que é que se pode fazer na vida, né? Eu não estou dizendo que é para não deixar ir para a escola, né? Mas é assim, a criança só vai aprender de verdade aquilo pelo qual ela se interessa. Em última análise é assim. Não é? Mas o problema da vida é que a vida é muito complicada. Por exemplo, aqui no Brasil tem 180 milhões de pessoas. A maioria dessas pessoas ganha mal, tem empregos ruins, tem uma renda baixa. Não é? Então, o sujeito tem lá uma história familiar muito desvinculada de estudo, ele não tem pessoas que estudaram na sua família, e ele quer ser assessorista, porque ele acha que é um emprego bacana, que é um emprego dinâmico, né? Você passa o dia inteiro mudando de altura, de lugar e tal. E ele quer ser assessorista agora. Ele não quer estudar 9 anos para ser assessorista. Quer ter o segundo grau completo, né? Ter o ensino médio completo. Essa pessoa, obrigá-la a ir para a escola, qual é o resultado prático disso? É essa fantasia, é essa farsa, não é? De gente que não quer ir para a escola e, no entanto, tem que ir. O problema é que as crianças que querem ir para a escola de verdade, e no âmbito familiar, as coisas não funcionam assim tão simplificadamente como eu digo aqui, né? Você tem lá os seus filhos você não vai deixar que digam assim, estou com preguiça de ir. Os seus filhos vão estar num contexto familiar, eles vão ter pais que foram à escola, não é? Uma vez a Folha de São Paulo fez umas entrevistas, fez uma reportagem sobre quem lê no Brasil. Né? Então, perguntando quem lê no Brasil. E aí, o único sujeito que disse uma resposta boa foi o Pedro Hertz. O Pedro Hertz é lá o dono lá da Livraria Cultura em São Paulo. E o Pedro Hertz diz o seguinte, lê no Brasil as pessoas cujo pai e a mãe leem. Entenderam? Quer dizer, se você tem uma família cujos filhos, se você tem uma família em que o pai e a mãe estudaram, os filhos vão estudar com toda certeza. Mas o problema é que eu não consigo estabelecer essa realidade apenas por obrigação. Então, se a criança demonstra interesse em estudar, tem que haver um meio de ela ir estudar. Tem que haver uma oportunidade. Mas nós fizemos a fantasia contrária, dizendo que o fato de que a escola é obrigatória irá educar todo mundo, quando na verdade não faz coisa nenhuma, apenas desperdiça o tempo e a paciência de todo mundo. Porque, na verdade, tudo isso é de mentira. É tudo bobagem. Chega lá depois de 8 anos, 9 anos, o sujeito não sabe escrever o nome, não sabe escrever nada, não tem a menor capacidade de raciocínio matemático. Mas que bobagem é essa? Não é? Não tem cabimento nenhum. Quer dizer, essa é mais ou menos a situação que nós vivemos agora aí. É por isso que aquele padre Ivan Illich fez aquela proposição, olha, vamos agora nesse momento encerrar tudo aquilo que se chama de ensino formal.
E a partir de agora em diante, esse prédio chamado escola fica sendo assim. É um prédio que tem a porta aberta e tem lá um fulano chamado Gilberto. O pai do Gilberto é um artista de escultor, esculpe madeira. Então o pai do Gilberto diz assim: eu vou ensinar a esculpir madeira, porque ele está realmente interessado em ensinar isso. Ele põe lá na placa, aqui, qual é o nome do seu pai? Alegar? Olegário. Então, Olegário, esculpir madeira. Aí as crianças que estão interessadas em esculpir madeira, de verdade, batem na porta e perguntam assim: tem vaga? Tem, entre, por favor. E aí você vai aprender a esculpir madeira. E esse é o único jeito de educar as pessoas de verdade. Para isso precisaria retirar da educação a conotação escolar no sentido de ensino, quer dizer, tudo aquilo que representa um aspecto institucional, não é? Porque claro que a proposição do padre Nietzsche é inviável dentro do contexto. Não sou eu que imaginaria que isso fosse possível fazer. Mas no fundo, o que significa o que eu estou dizendo? Eu não consigo derrubar isso e nem vou perder nenhum minuto de tempo para fazer isso, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou montar o meu curso de expedições para ensinar verdadeiramente os grandes clássicos. Pronto. Portanto, as pessoas que têm vontade de aprender a ler de verdade vão ao curso de expedições. Como poderia ser uma outra pessoa? Isso mesmo, como eu vou dizer, o outro vai dizer: olha, eu vou ensinar a ler, a ouvir música erudita para quem quer aprender a ler música erudita. Então, mas quando o nosso sistema para ensinar, para educar e talvez para fazer uma distribuição social das pessoas. Porque quando o pobre diz assim para os seus filhos, né, os pobres falam assim: estude, meu filho, estude. Ele está mandando os filhos estudar não porque ele acha que os filhos têm que saber alguma coisa, mas porque ele sabe que se não tiver aquele diplominha, as oportunidades sociais são menores, porque a escola, o ensino, esse negócio de diploma, produzir diplomas, não é alguma coisa que faz você progredir na vida. É alguma coisa que impede o progresso. Você tem que tirar da frente, entendeu? Entendeu a diferença? A escola não faz progredir. Não é porque eu fui para a escola que eu progredi. Eu não consigo progredir se eu não tirar da frente aquele obstáculo que é não ter o diploma. Entenderam isso? Como funciona na prática? Se quer ser professor universitário, não tem um obstáculo intransponível, tem que ter mestrado. Bom, mas no mestrado os caras só vão me ensinar besteira. Mas não interessa, tem que ir lá, fingir que você está concordando com tudo. Meus alunos que fizeram mestrado estão todos nessa situação. Vão lá, fingem, que teve um, por exemplo, que incomodou tanto, ele fingiu e entrou, né? Fingiu e entrou. Aí chegou lá no mestrado, um belos dias, as pessoas disseram assim: olha, fulano, não vou dizer o nome de cachado, você já tem todos os créditos, você já está garantido aqui, não é? Então vamos fazer o seguinte: você podia deixar isso para lá, você faz aí o teu trabalho, nós vamos aprovar você, tá? Você não precisa mais nem aparecer mais. E dispensaram, aprovaram para não ter que ouvir professor, desculpe, o senhor acabou de fazer uma declaração. Porque, entendeu? Entendeu como é que funciona isso? Então, para você ser professor universitário, você tem que ter o tal do mestrado. O mestrado o que é? É o meio de você progredir na vida? Não, porque ele não necessariamente irá garantir que você vai aprender mais. Ao contrário, pode ser até que você desaprenda o que você sabia. Mas se você não tiver passado por aquele ritual burocrático de ter obtido aquele documento, eles não aceitam você como professor universitário. Portanto, isso que nós chamamos de ensino não é um meio de progredir na vida, mas é um sistema de obstáculos pelos quais você tem que passar se você quiser progredir na vida. Entendendo a diferença fundamental que há nessas coisas todas? O trivium não dava para você nenhum diploma de trivium, nenhum diploma de quadrivium. O trivium era uma maneira de você preparar a sua pessoa para ter um convívio de nível muito mais alto com a estrutura da realidade em volta de você. E nesse ponto de vista, o que aconteceu de lá para cá foi uma miserável regressão e não tem nada de progresso. Então, não é isso? Não é aquela mistificação. Quando o assunto é de ciências, de tecnologia,
eu até acho que tem muito sentido. Tá? Em princípio, eu respeito. Então, o sujeito foi lá e desenvolveu um assunto qualquer de tecnologia. Mas, quando você vai para as artes, para as ciências humanas, ó, pessoal, é tudo vigarice da criação, é tudo de mentira. Por essa razão que todo mundo que me pergunta assim, o que eu estudo? Jovens, né? Assim, ó, faça um curso técnico. Qualquer um, farmácia, bioquímica, engenharia, medicina, qualquer um, tá? Qualquer curso técnico, economia, administração, administração até que eu diria que não, porque aí eu acho que já a contabilidade, sim. Faça cursos técnicos. Depois que você tiver feito um curso técnico na graduação, você tiver assim, um certo conteúdo concreto, concreto. Se você está interessado em fazer especulação filosófica, vai fazer uma pós-graduação de filosofia. Mas não se meter com 18 anos em curso de história. Os caras vão acabar com você, vão destruir a sua mente. O curso de filosofia com 18 anos. Tudo isso desse troço, é tudo madraça do PT. Tudo para formar petista. Verdade, né? Agora, no curso de Química, você tem a proteção ainda porque você está lidando com polímeros. Os polímeros se protegem, né? Graças a Deus, né? Todo dia, graças a Deus que eu lido com isso aqui. Não é? Pode chegar um ponto, por exemplo, uma pessoa que tem vocação intelectual, que não tenha nenhuma chance de trabalhar como professor, a não ser em cursos particulares. Dependendo de quem for, ficar o Olavo, por exemplo. O Olavo, a única chance que ele tem de dar aula em cursos particulares. Que é uma absurdidade também enorme, né? Mas o problema é que isso tudo é essa coisa falsa chamada ensino. E esse troço não existiu, não é para educar ninguém. A educação existe antes de ter sistema de ensino. Antes de ter no Brasil o Ministério da Educação, já tinha educação de alto nível. De onde é que vocês acham que surgiram todos aqueles gênios, Joaquim Nabuco, né, surgiram da onde? Surgiram da educação religiosa que havia no Brasil no século XIX, que era dada mal e porcamente, porque os imperadores eram um maçom e outro simpatizante, e tudo fizeram para impedir que os padres dessem aula. Antes dos Estados Unidos de ter o Ministério da Educação, já existia educação. Pô. Educação é uma coisa, lembra quando eu comparei com a economia? É uma coisa, na sua essência, muito simples. Né? Você precisa do quê? De uma sombra, né? Pode ser um espaço embaixo de uma árvore, em que você dá para alguém que está precisando, ajuda alguém que está realmente querendo aprender, dá uma informação realmente valiosa. Não precisa de nada mais do que isso. Mas o que nós temos aí não é nada ligado à educação, mas é essa fraude geral. Não é? E essa é a razão pela qual eu havia escolhido o assunto do Trivium para nós começarmos aqui o nosso projeto Paideia 2, para criar logo de cara esse contraste entre essas duas coisas, que me parece que é um contraste adequado para nós analisarmos aí essa questão. Existe algum livro que levantava esse material lá da Idade Média? Tem fragmentos aqui, aliás, seria um maravilhoso projeto editorial. Produzir um manual Trivium, pegar o livro da irmã e tornar o livro da irmã legível. Esse é o projeto, pegar o livro da irmã e tornar o livro da irmã legível. Estudável realmente por uma pessoa que não tenha estudado Aristóteles 10 anos. Porque o livro tem alguma dificuldade, de fato. Né? Teria que fazer. Né? Mas o problema é que a escola dita como ensino, ou seja, a escola na sua dimensão institucional, jamais se interessaria por isso. Acabei de dar aqui o exemplo do Anjo da Guarda, né? Que é uma escola de vanguarda, não sei o que. Saiu correndo. Quando viu o Olavo, saiu correndo. Não é isso? Portanto, onde é que isso poderia existir? Apenas numa esfera privada. Mas na medida em que o mal se aprofunda, ou seja, na medida que a doença se espalha e metasticamente vai mais ou menos, vai mais ou menos ocupando todo o corpo social, vai ficando mais difícil, porque na prática,
Se não tiver um diploma, ninguém quer estudar nada, porque ninguém quer estudar nada mesmo desde o início. Teria que ser um professor que tivesse uma base de filosofia e que fosse professor de português. E aí seria bom. Eu não sei nem quem faria isso, porque, veja, quem é que você conhece que consegue isso? Se fosse da base, a gente pensaria no Silvio Grimaldi que está trabalhando também, mas tem que ter um professor. Não, mas eu acho que isso é de menos. Quer dizer, se você tem a base aristotélica, tudo fica fácil. Né? Porque você pega lá as categorias gramaticais, tem que explicá-las logicamente. Como é que você explica isso? Reportando as 10 categorias de Aristóteles, o Ausia e os demais acidentes. Você faz isso explicando assim, tem que entender isso, né? Tem que ter lido os livros principais de Aristóteles, tem que ter uma maturidade. É um projeto possível, eu adoraria poder fazer, mas dá um trabalho enorme. Mas eu não consigo fazer quase mais nada, né? Mas é assim, quer dizer, o que tem é que vocês compreendem que fica cada vez mais difícil de encontrar clientes para isso. Por quê? Porque há um desprestígio generalizado em cultura verdadeira. Não é? Então nasceu uma espécie de cinismo, não é? De cinismo, que é aquele negócio de que o aluno agora manda no professor. Não é? Antigamente, quando o aluno ia mal, o professor chamava o aluno e dava-lhe uma bronca. Hoje, quando o aluno vai mal, chama o professor e dá uma bronca, porque ele não está dando nota alta para ele. E o dono da escola diz, não, isso mesmo, nós temos que proteger aqui os nossos alunos, os alunos não podem sair. Não é? Eu digo isso até porque esses dias eu presenciei uma situação inversa, o que me parece que é um exemplo muito meritório. Né? Uma faculdade em Curitiba em que um aluno meu dá aula, o aluno fez um comentário, esse meu aluno fez um comentário na sala de aula e tinha ali uma turminha, daquela turminha lá do Ático Santos, que é daquela juventude hitlerista do Requião. Foram contar para o Requião, para o Maurício Requião. O Maurício Requião perguntou quem era o tal professor que havia feito uma crítica ao Requião e descobriram que esse professor, que é meu aluno, era funcionário do DR e demitiram. Olha, aconteceu isso tudo, né? Aconteceu. Totalitarismo, né? Não, isso não é o homem da liberdade, não sei o quê, mas quem que é, na verdade? É apenas um tiranete, né? Não é isso? Aí o que aconteceu? O que aconteceu em seguida é que o chefe do DNR covardemente se negou a reagir, a tomar qualquer medida e deu aquilo como fato consumado. Né? Aí a diretora da universidade ligou para o Maurício Requião. Você soube que o senhor fez isso, é verdade? Olha só, tá? Diretora da universidade ligou para o Maurício Requião e falou assim, soube que é verdade que o senhor fez isso? Aí ele falou, não sei o que, eu fiz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então o senhor vai desfazer, senão eu vou botar a boca no mundo. E aí desfez porque o Maurício voltaram atrás, devolveram o emprego lá para o menino, e a professora chamou os alunos que tinham feito a denúncia na sua sala e falou assim, olha aqui, meus filhos, aqui nessa universidade tem um negócio chamado liberdade de cátedra. Se vocês não estão felizes com isso, vocês procurem uma outra universidade, mas aqui o professor tem autoridade para dizer o que bem entender. Isso aqui é uma universidade. Que tal? Qual universidade que é que subiu para vocês? É o PET, não lembro mais, o PET, uma dessas faculdades aí, não sei. Entenderam? Esse é um caso único, né? Caso único. Tá? Dificílimo de encontrar igual. Quase impossível, né? Então é aquele problema, né? Como é que a gente faz para conviver com essa situação de fato? Só com algum antídoto paralelo, né? Só se a gente puder produzir aí alguma coisa para acompanhar, quer dizer, nós temos que inventar algum engove para esse porre, né? Entendeu? Tem que ter algum engove, senão não dá, né? Temos que inventar um engove. Então o nosso assunto aqui é o projeto Paideia ou a arte do engove. O engove é o subtítulo do nosso projeto Paideia aqui. Engove intelectual. É mais ou menos isso, né? Só com engove intelectual que dá para fazer, né?